Rapaz, a Marvel ela soltou e tá soltando várias cenas deletadas que ocorreram no filme do Quarteto Fantástico, só que ela acabou, né, jogando fora. São muitas cenas deletadas até do próprio Doutor Destino, que ia botar ele em um topo muito maior do que já estava antes. E ainda ia preparar o terreno para transformar o Frank Richards em um personagem perigoso demais, mais perigoso do MCU. Só que eles acabaram cortando essa cena, cortaram por completo, por causa de ritmo, por causa de timing. Bom, eu realmente não sei. Só sei que a versão Blu-ray tá para ser lançada e aí eles estão lançando essas cenas aí. E na minha opinião, essa versão que saiu no cinema, ela é boa, mas essa que ficou de fora, meu amigo, ia complementar muito mais coisa, tá? É o tipo de cena que você sai do cinema e fica se perguntando, cara, e agora? O que é que o Doutor Destino ele vai fazer, o próximo passo dele? Você fica se perguntando, tá? Porque é o tipo de cena que deixa você com essa dúvida até quando acaba o filme. Tem um detalhe em várias cenas que acabou saindo, vários frames, vários gestos, que muda completamente a forma que a gente enxerga até o próprio Doutor Destino. Só que quase ninguém viu isso ainda, e é aí que o bicho pega, e é esse o propósito desse vídeo aqui de hoje. Então vem comigo que tem muita coisa pra gente discutir e teorizar aqui, beleza? Vamos nessa! Então, essa é a primeira cena deletada, né, que envolve a Sue Storm e uma treta que ela teve lá nos túneis de Nova York, né? Os moloides tampando lá nos esgotos, até que ela tá entrando aqui, ó, ela tá descendo, tampando o nariz, né, porque tá indo de fato para os esgotos. Beleza, até aí parece um papo de civilização urbana, tudo, enfim, ou subterrânea, ok. Só que no meio da conversa, tá, que ela tava tendo, a Sue, ela começou a sentir umas certas dores na barriga. Só que não é do normal de grávida, ela até comenta isso. Ela comenta que é o Frank Richards, tá? É o bebê dela que tá tentando literalmente mudar a posição dos órgãos dela, tá? Para nascer de qualquer jeito, do jeito dele. E o mais doido é que na cena ninguém sabe o que tá acontecendo. Só que a gente que viu o filme todo sabe o que tá por trás, que é o poder cósmico do Frank. Ela não falou que é o poder cósmico, tá? Mas a gente já sabia disso. Então, mesmo antes de nascer, tá? Isso, de fato, não é força qualquer. Então, é um nível Galactus que tá aí, agindo nele. E é por isso que o Galactus, ele mesmo diz lá no filme, que o menino esconde o que ele é. E ele vai herdar o trono do Galactus. Vai herdar, de fato, esse trono que o Galactus, ele tanto quer dar. E isso aí já bota, né, o Frank em um patamar que provavelmente os mutantes e todos os outros personagens, a maioria, não chegaram ainda no MCU, tá? Só que a Marvel, ela cortou essa cena aqui. E a gente tem até uma conversa entre eles aqui, tá? É uma conversa até que ela acaba ameaçando ou brincando, sabe? Que ela poderia causar até um aneurisma, um campo de força no cérebro dele. E o John poderia queimar tudo aí. Mas enfim, a Marvel, ela cortou essa cena. E aí, pessoal, a gente avança um pouquinho. Ó, tem até essa foto aqui, ó. Essas referências, né, do Galactus com o bebê. Ele já conseguia sentir essa manifestação de poder cósmico do Franklin. Mas vamos lá, porque temos que falar um pouquinho aqui do Doom. O cara, ele não apareceu só para ser vilão, tá? Ele já tava coçando o moleque desde antes dele nascer. Porque parece que o Doom, o Doutor Destino, no filme, ele já sabia disso antes. A gente precisa falar desse final alternativo aqui. Porque esse final alternativo que rolou com o Doutor Destino, porque se você assistiu até a cena pós-créditos, que ficou no corte final, você viu o Doutor Destino interpretado pelo Robert Downey Jr. ali, ou não sei se é ele mesmo lá, porque ele tá de costas, chegando tipo um ladrãozinho, né? Tentando pegar o Frank Richards, ainda pequeno. Então ele aparece com aquela vibe mais fria, calculista, não mostra o rosto dele, sabe? Só que se você juntar isso com a cena deletada da Sue grávida e o poder cósmico já explodindo dentro dela, aí você entende que o Doom, ele de fato não apareceu por acaso. Eu tô falando aqui você que provavelmente não tá ainda por dentro, né? Então, ele já sabia de tudo antes. Tá? Tem essa grande possibilidade. Ele sabia que o Frank ia ser a chave para o futuro do MCU.
Então, o moleque é tipo uma bomba nuclear ambulante. Ou nem isso. É tipo um novo Galactus, só que pequeno, né? Só que com menos filtro moral, já porque é uma criança. Então pensa comigo, se esse Dr. Destino do Downey Jr. ele é de outra realidade, por exemplo, como tudo indica, então ele já deve ter visto um Franklin crescer, dominar tudo e talvez até destruir a realidade dele. E por isso ele tá vindo roubar aqui esse bebê. Antes de fato do Frank ele ficar muito poderoso, né? Então essa motivação ela pode mudar tudo. O Doom ele não tá só querendo poder, tá? Ele tá querendo evitar que alguma coisa que ele já viu acontecer aconteça. Mas também tem outras teorias aí que o pessoal que já viu a cena tá falando que me deixou muito encucado. Porque será que o Doom aí é o único Doom dessa fase nova, tá? Ou a Marvel, de fato, ela tá plantando a ideia de várias versões do Dr. Destino, tipo Conselho dos Dooms, do Dr. Destinos aí. Bom, vamos discutir sobre isso aqui porque eu tava lendo e de fato faz um pouco de sentido. Ó, o Chris Evans, ele apareceu como um nômade, tá? É uma cena que poderia mudar muita coisa. O capitão, ele ia voltar, mas ele não ia voltar como capitão. Segura essa aqui. Tava tudo pronto para ter uma cena pós-créditos completamente diferente. Ao invés de mostrar o Dr. Destino sequestrando o Franklin, quer dizer, eu acho que vai sequestrar, a ideia original era trazer o Chris Evans de volta, só que não como Capitão América, tá? Ele ia aparecer como uma variante do Nômade, que é tipo um capitão de um outro universo, só que mais quebrado, mais sombrio, trazendo um aviso, ó, o Victor Doom, ele vai vir e vai destruir tudo. Então imagina o impacto disso, cara. Tu vê o Chris Evans, ele chegando do nada, visual aí diferente, tenso, soltando uma bomba dessa logo após o filme, cara. Logo, primeiro que o Chris Evans aparecendo no Quarteto Fantástico, meu amigo, ia ser... ia levantar o filme aí uns 30%, né? E realmente a galera do cinema ia ficar maluca. Mas a Marvel, ela cortou isso. Ela não decidiu cortar. E o motivo, parece que eles estavam decidindo entre dois finais alternativos. Esse do Chris, né? Avisando o grupo inteiro, e também do Robert Downey Jr., que eu acho que não é ele. Pode ter sido outra pessoa ali. É ele, só que talvez não, só que não é ele, sabe? Pode ter colocado do B ali. E tudo mais. Colocou ele ali como um Dr. Destino, levando o menino. E acabaram indo o mais chocante. O vilão tomando uma criança. E aí pensa comigo, né? Se essa cena do Chris Evans tivesse sido mantida, a gente já teria dois Vingadores clássicos lutando com variantes. Uma com o Dr. Destino, outra com o Nômade. Tá? E se esse for o padrão daqui pra frente, sabe? Em vez de reboot, a Marvel ela traz os mesmos atores, só que com versões alternativas. E com outra pegada totalmente diferente. Será que o público, ele de fato vai comprar essa ideia, velho? Sabe? Ou vai começar a achar que virou fanfic de luxo, enfim, né? Ou forçação de barra da Marvel. Eu quero até saber de vocês nos comentários abaixo a opinião de vocês sobre isso aqui. Mas pessoal, vamos avançar mais, porque além dessas, tem mais cenas ainda, sabe? Mais cenas ainda mostradas dessa versão nova da Marvel, só que não foi assim tão esclarecida. Porque a Marvel também, ela botou os Inumanos no canto, mas deixou uma pista escondida nesse filme do Quarteto Fantástico, essas cenas aí que tá cortadas. Porque nessa cena deletada da Sue Storm grávida, que a gente já falou, a gente vê um detalhe que quase passou batido. Os trabalhadores nas cavernas, né? Só que não eram trabalhadores comuns. Eles eram os Moloides. Aquelas criaturas, sabe, ligadas ao Mole-Man, né? Só que nos quadrinhos, os Moloides eles foram criados pelos Deviantes, que são a mesma raça lá dos Eternos. E olha que doideira. Os bastidores, eles quase usaram isso para puxar a conexão com os Inumanos. Só que os Inumanos, sabe? É aquele grupo que a Marvel ela tentou empurrar lá atrás e flopou mais do que novela ruim. Só que aqui eles iam usar de um jeito mais natural, como parte do mutante, quer dizer, como parte do mundo subterrâneo, sabe? O mundo subterrâneo do Quarteto Fantástico. Mas no corte final, adivinha, né?
cortaram de fato. E eu entendo o motivo, porque a Marvel ela tá apostando pesado nos X-Men. Ela não ia querer misturar muito com Inumanos, porque o hype tá todos nos mutantes. Mas ainda assim, é curioso a gente ver essa sementinha que tava lá. Só que não quiseram, né, regar ela direito. E aí fica a dúvida. Será que eles guardaram essa conexão para os próximos filmes? Ou vão fingir que nunca existiu e enterrar de vez os Inumanos? Seja como for, pessoal, foi um detalhe que poucas pessoas comentaram dessas cenas aqui. E também um detalhe novo que eu estou trazendo para vocês. E que pode abrir uma ponta muito gigante lá na frente para vários outros projetos da Marvel. E outras coisas que aconteceram, porque a gente também teve, né, o Red Ghost, o famoso Red Ghost aqui, do Malkovich, né, que é o vilão que de fato sumiu do nada, o John Malkovich. E, cara, simplesmente ele sumiu, tá? Esse aqui até me pegou de surpresa, porque eu achei que a Marvel não ia mostrar mais nada dele. Ele chegou, de fato, a gravar a cena como vilão, né? Aquele cientista russo, que anda com super macacos. Pois é, cara. Tava tudo pronto para aparecer logo no começo do filme, naquelas montagens que tá lá o Reed, onde mostra os 4 primeiros anos do quarteto, né? O Reed Richards, ele enfrentando de fato os macacos, o lançamento de foguetes e tudo mais. Tá? Então, esse vilão, ele ia tentar roubar a nave para ir até a Lua. E aí, rola uma cena de ação, explosão, tudo no esquema. E ainda ia ter entrada desse Malkovich, né? No meio da fumaça, saindo das sombras. Mas acabaram cortando. O motivo, disseram que era um caso de ritmo. Mas, na minha opinião, a Marvel ela não quis enrolar demais no início e preferiu partir mais rápido a apresentação. Só que aí perdemos um baita, né, ator interpretando um vilão clássico aí do Quarteto Fantástico, que poderia de fato ser reaproveitado depois. Acho que foi um desperdício, poderia ter colocado. E mais, esse vilão ainda ia reaparecer na cena pós-créditos animada, junto com outros vilões que eles mencionam durante o filme. Ou seja, a Marvel ela tinha um plano, mas ela acabou picotando todo ele. E aí fica a pergunta, será que eles ainda vão reaproveitar esses vilões aqui? Talvez em uma animação, tá? Ou um all-if aí, ou vai ser cortado e jogado de fora. Mas assim, pessoal, o outro final que quase dominou o MCU, porque no final das contas a Marvel ela preferiu chocar com o vilão, né? Mas quase que ela não entregou um final mais heróico. Porque, tipo assim, a treta, no caso, é a seguinte. O filme, ele tinha 2 finais diferentes. O que a gente viu no cinema foi o Doutor Destino, do Robert Downey Jr., né? Chegando ali na encolha e tentando sequestrar o Franklin, ainda criança. Cena pesada pra mãe e tudo mais. Deixa claro que o Doom, ele vai ser peça fundamental dos Vingadores Doomsday. Tinha um outro final sendo gravado. E nele, ao invés de focar no Doom, a cena mostrava todo o quarteto reunido com o Frank junto, recebendo um alerta sobre o perigo que estava vindo. Era um encerramento mais otimista, mais focado nos heróis do que no vilão. Só que a Marvel ela escolheu o caminho oposto, dar destaque total para o Doom. Tá? E eu entendo o motivo, porque o vilão de peso sempre chama mais atenção, ainda mais quando é o Robert Downey Jr. Então, assim, voltando, né? No caso, né? Ele tá voltando, então, porra, é um fanservice também. Só que num papel completamente diferente. Agora, se tivesse usado a versão do Quarteto Fantástico reunido, a gente já teria o time inteiro preparado ao que vinha aí para Guerras Secretas e também para Vingadores dos Day. Então, o hype talvez ia ser outro. A gente teve até uma cena, tá? Eu não comentei aqui com vocês, porque é uma cena que eu não acho tão relevante. Que é a cena do Ben, ele participando do programa lá de um reality de relacionamento e tudo mais. Mas aí fica a pergunta para vocês: será que a Marvel acertou em apostar no Doom como um grande fechamento desse filme aqui? Ou teria sido melhor preparar o terreno com os heróis já prontos para o próximo filme? Bom, eu particularmente acho que o Doom roubar a cena foi a jogada mais certa, na minha opinião. Mas, claro, eu acho que também poderiam explorar mais, tipo, os heróis vindo preparados, já avisados. Enfim, acho que poderia colocar as duas tranquilamente, tá? A do Doom poderia ser o pós-créditos e a do Capitão América, quer dizer, do Chris Evans,
como Nômade, poderia ser o final do filme, né? Então é isso, pessoal. Eu quero saber de vocês, opiniões, deixem nos comentários. Um bom bate-papo aqui bem rápido com vocês, trocando ideia. Acabei de ver e tirar essas conclusões e também ver aqui as cenas deletadas. Está disponível no YouTube, vocês podem pesquisar aí. Pesquisa em inglês que você acha mais fácil. Depois você botar legenda ou dublado por IA, você consegue tranquilamente. Tá aqui mesmo no YouTube. E aí vocês podem dar uma olhada, tá assistindo também sobre isso, beleza? Tamo junto, deixa a opinião de vocês que é muito importante. Fique com Deus, abraço e até o próximo vídeo.